oi, boa tarde, todo mundo que tá aqui veio assistir essa palestra. Meu nome é Renata. Pra quem não me conhece, eu sou uma das organizadoras da Comuna Jam. E eu tô aqui, eu entrei nesse projeto porque eu faço parte do Caquitas Podcast, que é um podcast que fala sobre RPG de mesa, regra, sobre o jogar, que reflete em cima do jogo e tal. E quando a gente tava pensando em palestras, eu pensei, pô, eu já vi um monte de palestra legal que o pessoal colocou aqui, mas eu não vi nenhuma palestra sobre ativamente participar de uma jam. E eu, como pessoa que já participou de jams e que escreveu o seu primeiro jogo de RPG numa jam, assim, né, que não fosse um hack, tá, um jogo completamente meu, autoral, de começo ao fim, eu pensei, poxa, uma coisa que eu me lembro é que eu sentia uma pressão muito louca, eu não sabia muito bem onde começar, como me organizar e tudo mais. E aí eu decidi trazer esse tópico, então, pra eu falar pra vocês, pra tentar dar uma luz pra quem, assim como eu, na minha primeira jam, também estava perdido, estava, né, meu Deus, e agora 48 horas, como é que eu vivo nessas 48 horas, né? Então, vamos lá. A primeira coisa é respira, porque esse pânico, né, essa, esse surto pelo qual eu passei, ele não vai ajudar muito. Então, respira. São 48 horas, sim, e o tema ele só vai ser liberado na hora que as 48 horas da Jam forem começar. Dito isso, existe uma série de coisas que tem como a gente já fazer de antemão para ir criando, assim, uma gordura, sabe? Uma questão de ir criando referência e tendo uma noção de como é que a gente pode organizar o nosso jogo, fazendo uns trabalhos que não são necessariamente o desenvolvimento do jogo em si, não é eu parar, pensar pensar a regra e criar, não, vai ser isso, e o cenário é esse, não sei o que. Não é essa parte. É sobre criar referência, porque quando a gente escreve um jogo, quando a gente cria qualquer coisa, a gente cria a partir das nossas referências. Quanto menos referências a gente tem, mais difícil é criar. Então eu vim trazer algumas coisas que vocês podem fazer antes, né? Então, a primeira delas é junta a galera. Conversa com amigos. Aqui no servidor a gente tem, né, o tópico de procura o grupo e tal, manda uma mensagem ali, diz mais ou menos a tua ideia, do que tu gosta, e vai procurando um pessoal pra juntar. Mesmo, mas eu vou fazer meu jogo sozinho, não tô afim de fazer com ninguém. Mas tu ainda vai precisar testar o teu jogo, testar o jogo das outras pessoas durante a etapa da jam, e até mesmo ter uma galera pra trocar uma ideia, mesmo que cada um vai fazer o seu jogo, esse aqui vai ser o nosso grupinho de trocar ideia. E não necessariamente vocês vão montar o jogo juntos, mas vocês vão poder se dar opinião e tal. A ideia da Jam é toda essa, né, aqui no servidor. Mas como o pessoal vai estar fechado nos seus grupos, fazendo o seu jogo nessas 48 horas, quem tá sem grupo pode achar, né, uma outra galera, um outro pessoal e tal. Outra coisa que vocês podem fazer é dar um direcionamento, mais ou menos, do jogo de vocês, não de uma forma tão delimitada, mas de um jeito que dê um guia pra vocês. Tipo, se eu for fazer um jogo pra Jam, eu não vou fazer um jogo focado em combate, porque eu já tô de saco cheio disso, não é uma coisa que me interessa, não é um tipo de narrativa que me interessa. Então isso já tá fora da minha lista de gênero ou de tipos de mecânica que eu quero usar. Não quero combate. Então o que quer que eu vá fazer não vai ter lutinha. Ok, beleza. Que tipo de outras coisas que eu gosto ou não gosto? Eu gosto de pilha de dado. Qual dado? Não sei ainda, mas provavelmente vou usar alguma mecânica de pilha de dados. Então, ir pensando algumas coisas, assim, pontuais, que na hora de realmente desenvolver o jogo vão servir como âncoras para vocês pensarem. Pô, o tema é esse. Eu gosto de pilha de dados. Como é que eu posso fazer o tema e a pilha de dados se casarem? Né? E ir pensando a partir disso. Outra coisa que vocês podem fazer é já uma divisão de tarefas para quem for trabalhar em grupo. Então, eu curto fazer ilustração, eu quero pensar mecânica, eu quero escrever alguma coisinha de cenário. Já vai separando quem vai fazer o que mais ou menos e os horários, tipo, gente, eu acordo cedo, então eu vou estar trabalhando durante o horário tal. Eu acordo mais tarde, mas eu vou ficar até de madrugada fazendo não sei o quê. E aí vocês vão meio que se organizando
pra ver como é que vai funcionar e como cada pessoa vai poder compartilhar e participar da formação do jogo. E a quarta coisa que eu trago aqui é o estudo. Leiam jogos e leiam materiais sobre design de jogos. Eu vou dar uma lista, calma, darei uma lista, beleza? Mas façam, que nem eu comentei antes, né? Preparem essa gordura, essa base, para que vocês possam construir um jogo a partir de alguma coisa e não a partir do nada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né, nas perguntas. Como vai ser essa parte de estudo de jogo durante a Jam? Vai ser 48 horas frenético? Então, o estudo, a ideia é que vocês façam antes, por isso que eu tô dando essa palestra agora. A Jam, ela é só o próximo final de semana. Então, vocês têm a semana inteira pra olhar esses materiais, pesquisar, dar uma lida e já ir construindo isso, porque durante as 48 horas não adianta. Por isso que eu coloquei aqui no slide que é a pré-Jam. Isso aqui não é pra fazer isso durante as 48 horas. Isso é pra fazer antes das 48 horas, como um preparativo. E foi uma coisa que quando eu participei de Jam me ajudou muito. Porque eu tava nesse, meu Deus do céu, como é que eu faço? E eu fui atrás de materiais antes da Jam começar. Escutei podcast, li textos e coisas assim, e isso já foi me dando uma noção do que eu podia esperar, como que eu podia me organizar pra trabalhar e tal. E a Mônica tá dizendo ali que ela vai dar umas dicas de game design na palestra de terça. Então, fiquem de olho também nesse sentido. Recursos, porque eu disse, né, leiam materiais, né? Eu tenho uma lista que eu vou passar depois pra vocês, aqui eu só coloquei os nomes, mas ela tá separadinha com links, com tudo, pra vocês irem lá e consultar. E eu trouxe recursos de vários tipos. Então, eu gosto de podcast. Mas eu não tenho foco de escutar, eu quero ler, eu quero vídeo, eu quero não sei o quê. Então eu trouxe um pouquinho de cada coisa. O primeiro que eu trouxe é um podcast, o Botequim dos Jogos, do Júlio Matos. E nesse episódio chamado Primeiros Passos para Criar o Seu Jogo, eles dão uma ideia muito boa de como realmente estruturar e pensar o jogo num contexto de, ok, vou sentar e fazer meu jogo, né? Então é um episódio que me ajudou muito quando eu fui participar de Jam. Acho que foi assim, eu fui escutando e fazendo anotações e ele me guiou bem legal, assim, porque eu precisava pra realmente criar o meu jogo. Depois tem uma entrevista do Rolê Simpósio de Design de Jogos de RPG e LARP, que, se não me engano, a Mônica fez essa entrevista, certo? Me corrija se eu estiver errada. E também é uma perspectiva muito legal, assim, é uma galera da gringa que vem também e fala, e ele tá tudo legendado em português, então por mais que o áudio seja em inglês, ele tem legenda, ele é bem acessível. Eu não trouxe nenhum material que não tenha português, tá? Tenho certeza que tem muitos bons, mas eu queria trazer materiais mais acessíveis aqui. Depois a gente tem uma série de vídeos que são aulas que a Mônica deu também no canal dela, Os Jogos Imaginários, porque a Mônica, ela é professora de design de jogos da Universidade Federal de Pelotas, ela é uma pessoa que sabe muito, eu assisti essas aulas de fundamentos de game design para RPG de mesa. São vários vídeos para quem gosta de vídeo longo, eles são vídeos de 2 horas, 2 horas e pouco cada um deles, por aí. Eu não me lembro quantos eles são, mas é uma série de vídeos, tem uma playlist, tudo certinho. E pra quem quer, assim, não, eu quero realmente ir mais a fundo e aprender e tal, e eu não ouvir uma coisa que seja útil, mas mais superficial, é uma ótima pedida. Tem o vídeo diário da Rai, do Farol do Leocórnio, que ela fez quando ela tava organizando, ajudando a organizar a Jam que eu participei, que foi a RPG Jam 2020. E nesse vídeo diário, ela cria um jogo chamado Você Não É Real. E ela mostra nos vídeos, eles são tudo Reels do Instagram. Ela mostra nesses Reels qual é o processo dela. E pelo que ela passa, quais são os perrengues, quais são as coisas. Então, é um guia bem legal pra tu ver na prática como é que é o processo de uma pessoa pra criar um jogo. Pra quem gosta de leitura, tem uma série de textos na Biblioteca Brasileira de Teoria do RPG que vocês podem ir lá
e selecionar a partir do interesse de vocês, a partir do tamanho do texto, o que dá tempo de vocês lerem, de vocês consumirem. Mas tem muita coisa na biblioteca. E, por fim, uma workshop do Jorge Valpassos de criação de jogos de RPG no Role Simpósio. Quem não viu o Role Simpósio, ele é incrível. Foi um simpósio que teve uns meses atrás. E o Role, eles trouxeram um monte de palestra, teve demonstração de mesa, workshops e tal. Eu trouxe 2 vídeos deles aqui, porque eu achei eles excelentes pra a gente pensar a questão da criação de jogo, né? Mas quem tiver tempo, quiser assistir as outras palestras do Role Simpósio também, eu super recomendo. Foram todas maravilhosas, eu assisti tudo. Foi ótimo. Então eu trouxe esse monte de referências aqui, depois eu vou deixar os links disponíveis assim que eu upar esse vídeo pro YouTube, colocar tudo no fórum e tal. Os links vão estar lá, listados, legendados, tudo direitinho. E vocês fiquem à vontade para escolher o que cabe, porque isso é outra coisa. Não se sobrecarreguem. Eu vou ver todas as coisas que a Renata recomendou. Não, calma. Porque talvez tu não tenha tempo. Tu tem tua vida, tu tem teu trabalho, teu emprego. Então, não te deixa maluco. Vou ver todas as referências. Não, calma. Vai aos poucos. Vê o que cabe no teu tempo, porque a Jam, ela é um exercício criativo e ela não é pra dar burnout, pra exaurir ninguém, né? Então, vamos com calma, tá? Nesse tipo de coisa. Outra coisa muito importante, leia outros jogos e leia jogos de jams. Se vocês não estão acostumados a fazer jogo pra jam, dá uma olhada no que é um jogo que saiu de uma jam. Por quê? Primeiro, jogos de jam, na minha experiência ao menos, eles são muito interessantes, porque o pessoal vai por uns caminhos diferentes. Então vocês vão ter ideias diferentes de mecânica, vocês vão ver as referências das outras pessoas, vocês vão ver o tamanho de um jogo, o que esperar do jogo, né? Porque não é realista que a gente espere que a gente consiga fazer um jogo imenso. Ele nem cabe no limite de caracteres da Jam. Um jogo gigante, 400 páginas, em 48 horas. Isso não existe. Então, pra gente dar uma olhada no que é a expectativa de um jogo de Jam, e que ela não é uma coisa só também. Existe jogo que é um panfleto. Existe jogo que é um livrinho de 10 páginas. Existe jogo que é uma apresentação de PowerPoint. Então, é bom ter a referência de outras jams. Eu coloquei aqui, eu também vou deixar links disponíveis para RPG Jam 2020 e para Geleia de RPG, que eu participei das duas. Da primeira Jam, RPG Jam, como participante, da Geleia como organizadora. E eu sei que saíram jogos muito legais e muito interessantes nas duas, então eu vou deixar os links para elas. Eu tentei achar jogos da Jam 64 Nunca Mais, que foi uma Jam contra a ditadura, e eu não encontrei um link centralizado de todos os jogos. Não sei se isso foi feito, se alguém centralizou isso e tal. E assim, tem mais jams que vocês acham no itch.io, né, principalmente da Gring e tal. Eu lembrei dessas duas aqui do Brasil porque eu tava, né, envolvida de uma maneira ou de outra. Se vocês souberem de outras jams também que aconteceram e tiverem links para os jogos, também coloquem, quando eu criar o tópico, coloquem lá pro pessoal ter ainda mais referências. E é bom ver também esses jogos de outras jams para entender que não existe um único template. Não tem um jeito de fazer jogo. O que esperam de mim nessa jam? Esperam o teu jogo, com a tua cara. Não é, eu vou fazer igual ao jogo que sei lá eu quem fez. Não é sobre isso. E vocês vão ver nessas jams aqui que saiu uma variedade imensa de jogos, tá? Então leiam outros jogos, mas não só jogos grandes, jogos famosos e tal. Leiam jogos de jam pra ter essa perspectiva do que é um jogo de uma jam e como é que ele pode funcionar. E aí, mão na massa. Eu vou trazer aqui, então, eu até brinco que ele é um passo a passo para fazer o seu RPG, mas ele é mais uma lista de algumas coisas que vocês têm que prestar atenção. E ele também não é uma receita de bolo. Isso é um passo a passo que ajuda, e ao menos para mim, ele funciona.
Não necessariamente ele vai funcionar pra todo mundo e tá tudo bem. A ideia é dar uma luz pra quem tá completamente no escuro, mas se vocês já desenvolvem jogos, já tem o jeito de vocês de fazer as coisas, de pensar as coisas e tal, tudo certo, não precisa seguir nada do que eu falo em momento algum, mas são sugestões pra quem tiver mais numa situação de, meu Deus, o que eu faço agora, tá? Então vamos lá. Uma coisa muito importante que vocês têm que saber é quem é o meu jogo, tá? Por vários motivos. Porque quando a gente cria um jogo de RPG, a gente tem uma proposta. Eu vou dar um exemplo do jogo que eu tô falando, tá? Que eu tô fazendo. O jogo que eu tô fazendo se chama O Beijo do Vampiro. Ele não é um jogo de jam, ele é um jogo maior. Enfim, ele não caberia numa jam. Mas o Beijo do Vampiro, ele é um jogo sobre vampiros, claro. Mas o meu foco é na relação dramática entre vampiros e na coisa de viver por muitos e muitos anos. Então esse é o meu jogo. O título dele, O Beijo do Vampiro. Por que eu dei esse nome pra ele? Eu dei esse nome pra ele porque eu quero a ideia do novelão e eu quero a ideia do vampiro, né? É um nome que tem um problema? Sim, ele tem um problema. Ele tem o mesmo nome da novela. É de propósito, é claro. Se alguém pesquisar no Google num dia que meu jogo for publicado, vai achar a novela, não vai achar meu jogo. Vai ter que botar RPG do lado pra achar qualquer coisa a ver com o meu jogo. Mas estou ciente e quero continuar, entendeu? Então foi uma escolha que eu fiz, tá? Não necessariamente é a melhor escolha, principalmente de uma perspectiva mercadológica, é uma escolha péssima. Mas eu não estou me preocupando com a questão mercadológica. Então, eu fiz essa escolha. Tá? Ambientação. Onde o jogo se passa? Ele tem um cenário ou ele é um sistema genérico? Ele é sombrio? Ele é otimista? Porque a ambientação, ela vai se refletir no que a gente escreve no texto do jogo. Então, ele vai ter algum cenário, mesmo pra Jam, por mais que não dê pra escrever o mundo, né? A gente pode colocar uma ideia do que é o cenário. Quando eu escrevi um jogo pra Jam, que foi o Caos ele tinha uma premissa muito simples. Ele é um jogo sobre pessoinhas, criaturinhas, objetinhos que querem causar o caos em alguma coisa. E é isso. Então o jogo escolhe um cenário e esses bichinhos, essas coisinhas e tal, eles vão lá e eles vão causar o caos. Qual é a minha ambientação? É um mundo em que animais, objetos, eles podem ser seres vivos também. Né? Quer dizer, os animais, eles são seres vivos. Objetos podem ser seres vivos, mas eu quis dizer seres, né, cientes, que se comunicam, que arquitetam coisas, assim, né, e tal, com uma inteligência um pouco maior do que normalmente a maioria dos animais tem, né, uma coisa mais próxima do ser humano, porque eles podem, sim, arquitetar estas coisas e causar o caos onde quer que eles vão, de um jeito que pode ser mais animalesco ou de um jeito que pode ser mais parecido com o ser humano. É um cenário em que eu tenho, no país de Blorgson, o rei de Skerbston fez um pacto com o dragão de... Não, ele não é. Ele é um cenário que vem a partir de uma ideia, mas ele não tem uma lore, uma história de cenário. Mas eu já dei uma ideia do que é e como é que se passa. Então vocês têm que ter isso claro para que vocês possam conseguir traduzir isso pro jogo de vocês. Outra coisa é a dificuldade. Eu gosto que eu tenho slides pra eu entrar em detalhe depois. E eu já tô falando de todas as coisas aqui, né? Mas tá tudo certo. E aí eu entro em detalhes, outros detalhes mais pra frente também. Dificuldade. Como é que eu penso a dificuldade do meu jogo? Eu vou no N-Dice e eu vejo a estatística. Não. Não. Não caia na furada da estatística. A estatística, ela até pode te ajudar em alguns casos, mas ela não vai ser a estrela guia do design do jogo. Porque a verdade é que o balanceamento de um jogo de RPG depende. Não é, ter todas as possibilidades iguais, ter todos os resultados têm a mesma chance de sair. Às vezes, ter todos os resultados a mesma chance de sair não é interessante pro meu jogo. Então, não é sobre fazer um negócio que é matematicamente perfeito, tá? Por quê?
Porque se eu tenho um jogo em que as minhas personagens são foda, eu preciso ter mais sucesso do que fracasso. Senão elas não vão ser foda. Senão elas vão falhar. Olha, vamos olhar o D&D? Tô dando vários exemplos de meus jogos, agora vou dar exemplo de um jogo bosta. Vamos olhar o D&D, tá? Como é que tu rola dado no D&D? Tu rola o D20, tu soma um bônus XYZ, dependendo das tuas... Teu nível, tuas habilidades, tuas proficiências, teu não sei o quê, tá? Mas o D20, ele tem uma variação muito grande entre o 1 e o 20. Então, ele depende muito dessa aleatoriedade do que vai cair. E assim, pode ser que caiam coisas boas. Se tu soma números altos e tu tem que passar, sei lá, um 15 e tu já soma 7, tu tem mais de 50% de chance de ter um sucesso. Mas olha, ainda assim tu vai ter que rolar 8 de 20 pra passar. Então, eu não sei matemática, eu tô cagando em cima da cabeça da estatística, mas vocês podem ver que é mais de 50%, mas não é tão mais de 50%, né? Que vocês têm que rolar pra poder passar no negócio, né? Então, é um jogo que ele se passa como, os personagens são heróis, aventureiros, não sei o quê. E aí o mega guerreiro da espada, que já derrotou 450 deuses, ele rola um no dado e ele tropeça na própria armadura e ele cai de cara no chão porque ele não consegue fazer um negócio, porque ele rolou um dado. Não me transpassa a ideia de que essas personagens são foda. Se a ideia era essa, a ideia falhou. Porque não foi pensada a dificuldade de um jeito que ela refletisse quem são estas personagens, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Eu quebro o pessoal das exatas. Essa é a magia do RPG. O RPG, ele não é de exatas. E ele não é de humanas. Ele não é de biológicas. Ele não é de nada. O RPG, ele é uma outra coisa. E dependendo de como a gente aborda ele pode pender mais pra um lado ou não. Eu, como pessoa de humanas, eu vou sempre fazer o meu design de jogos na área das humanas, né? Óbvio. E óbvio que ele tem a questão estatística, ele tem a questão numérica e tatatã. E ela não é 0% importante. É claro que eu preciso ter um conhecimento mínimo e tal, justamente pra eu poder alinhar com a minha dificuldade. Mas o que eu brigo, entre aspas, com a galera que fica, a estatística, o dado perfeito, não sei o quê, é que o dado perfeito não necessariamente vai refletir o sentimento do teu jogo. Tu precisa casar a estatística com o sentimento do teu jogo. E se ele é um jogo feito para que todas as coisas tenham exatamente a mesma chance de acontecer sempre, tá bom. É a tua escolha. Essa é a dificuldade que tu quer passar. E aí tu vai pegar uma estatística de dado perfeita. Mas se ela não for isso, tu vai ir para outros lados. E o D&D tem o problema do Bounded Accuracy e faz os valores escalarem junto com os bônus. Sim, exatamente. Faz a parada estatisticamente. O avanço não é um avanço. Exato. Porque, ok, agora eu somo 10 na rolagem, mas a minha dificuldade é 30. Boa sorte. A gente vê muito isso no Baldur's Gate, né? Quem jogou Baldur's Gate dá pra ver certinho, assim. Tu vai avançando o ato... Ato 1, ato 2, ato 3 e vai ficando... E Baldur's Gate é D&D, né? E vai ficando cada vez mais difícil passar nos testes. Tem teste que tem CD 99, bem D&D, né? É isso. Eu tenho um episódio inteiro do Caquitas que eu meto o osso no Baldur's Gate, que é um jogo que eu adoro, inclusive. Joguei várias vezes, tenho 150 horas, 180 horas de jogo mais, não sei. Mas, é difícil. Tu ganha um poder que te dá mais 2 de acerto, e aí os bichos aumentam a defesa em mais 2. Então tu vê que a ideia da dificuldade do D&D, ela fica presa nisso aí, né? Eles não avançam nessa questão. Tu tem a ilusão de tu ser mais forte, né? Então é isso que tu tem que pensar quando tu tá fazendo o teu jogo. Tu quer dar uma ilusão ou não? E a gente pode ir pro outro lado. Pode ser que os meus personagens sejam pessoas comuns. E sendo pessoas comuns, elas falham mais. E tá tudo bem, não tem problema. Mas eu preciso que a minha dificuldade esteja refletida na minha mecânica.
Ninguém melhor pra descer a lenha em uma obra do que alguém que ama essa obra. Exatamente, exatamente. Adoro Baldur's Gate, eu tô jogando no modo honra com meus amigos, mas assim, tem problemas e todos eles são problemas de D&D. Vamos ver. Ahn, eu concordo que 5E não é muito heróico, mas não concordo com essas afirmações. Inclusive, gosto da Bounded Accuracy. Justo. Tu pode gostar, não tem problema nenhum. Mas que ela vai contra uma ideia que o jogo vende, ela vai contra uma ideia que o jogo vende. Ao menos a impressão que o jogo me dá é: vocês são heróis. Como é que o pessoal descreve o jogo? Vocês são heróis, indo numa aventura épica, indo derrotar dragões e deuses. E aí tu vai rolar um no dado e o teu herói, que já tem 40 anos de experiência na estrada, o teu paladino do deus, blé blé blé, ele vai cair de cara no chão porque ele rolou um no dado. Não me parece um cara com 40 anos de experiência. O jogo não se traduz. E não tem problema. Ah, mas eu gosto, eu acho engraçado quando isso acontece. Ok, tudo certo. Se isso é parte intencional do design, não tem problema. O problema surge quando não é intencional. Mas seguindo aqui, depois eu volto para mais perguntas e comentários. Outra coisa para se pensar é o público de vocês. Então, quem é o público? É um jogo feito para adultos? É para crianças? É para todas as idades? É para fãs de alguma coisa específica? O jogo que eu comentei antes que eu tô escrevendo, O Beijo do Vampiro. Ele é um jogo para quem é fã de Entrevista com o Vampiro, para quem é fã de O que Fazemos nas Sombras e este tipo de história de vampiro. Ele não necessariamente vai funcionar, até Crepúsculo pode ser, entendeu? Mas ele não necessariamente vai funcionar para quem gosta de Vampiro à Máscara, por exemplo. Porque o meu público não é o mesmo público de Vampiro à Máscara. Se fosse, já existe Vampiro à Máscara, eu não preciso de um outro jogo. Então, a ideia é saber o seu público para saber o que escrever, né? Se o meu jogo for focado para crianças, para ser usado na educação, eu vi que tem gente pensando, né, em fazer jogos voltados para uso em sala de aula, eu preciso pensar em mecânicas que eu consiga explicar rapidamente em sala de aula, que eu consiga jogar com um grande número de alunos, porque eu não vou conseguir fazer um grupo de 5, 6 pessoas numa sala de aula se eu tenho 40 estudantes. Então o meu jogo, ele precisa pensar essas coisas, não adianta eu fazer uma mecânica que funciona de forma individual, cada pessoa rola um dado. E aí eu tenho 40 alunos, eu nunca vou conseguir rodar esse jogo. Ele não vai acontecer, porque até eu conseguir rodar 40 dados e computar os resultados de 40 dados, acabou os 40 minutos, 45 minutos que eu tenho para dar minha aula. E nada aconteceu, entendeu? Então a gente precisa saber quem é o nosso público para que isso também case com as regras do jogo. Vamos lá, mais alguns comentários. De preferência, não usar dado em sala de aula, povo. Então, aí depende. Porque se tu, ao invés de botar cada pessoa pra rolar um dado, tu separar o pessoal em grupos e cada grupo é responsável por uma facção, uma coisa, e é uma rolagem de dados feita por grupo de cada, sei lá, 5 alunos, tu consegue rolar dado em sala de aula. Mas aí o teu jogo, ele precisa ser organizado com grupos e não com personagens individuais. Ou são personagens simples dentro de um grupo complexo. São coisas a se pensar. A gente precisa levar o público e como o nosso jogo vai ser jogado em consideração quando a gente vai criar o jogo. Então agora, né, destrinchando um pouco mais todas as coisas que eu já destrinchei. Uma coisa do título que eu não comentei antes é que a gente precisa criar um título que as pessoas de preferência vão lembrar. Tá? Eu brinquei que o Beijo do Vampiro não é a melhor escolha para um título de jogo, porque ele é alguma coisa que já existe, mas ele é memorável, ele é curto e ele passa a ideia do que o jogo é. Se tu tem a referência do que é o Beijo do Vampiro, mesmo se tu não tem, dá a impressão de uma coisa romântica, né? Pô, o beijo do vampiro. Então, ele já vai um pouco, ao menos pra mim, esse nome, ele me leva pra parte do romance, do drama, da coisa, tendo a referência de novela ou não, né? E, assim, o Júlio comentou isso na palestra dele, um jogo que vocês saibam escrever o nome.
Às vezes a gente se empolga e a gente quer criar um cenário, um negócio, e aí é o continente de não sei o quê. E aí o jogo de vocês acaba com o nome tipo As Terríveis Brumas Sombrias de Artimétios. E aí tu não sabe onde é que vai esse H, se é com Y, se é com I, como é que escreve essa porra de Artimétios. E se vocês não sabem, ninguém vai saber. A pessoa vai levar 30 anos pra aprender a escrever Artimétios. E ela não vai saber se fala Artimétios, Artimetius, Artímetios. Como é que eu digo esse negócio? Não sei. Porque eu tirei esse nome do meu cu. Sabe? É um pouco estranho, né? E é muito mais difícil eu gravar um nome como As Terríveis Brumas Sombrias de Artimétios do que Solstício do Inferno. Que é uma combinação de palavras que são palavras normais, né? São palavras que estão no dicionário, não são coisas que eu inventei. Olha o pato chegando aqui, ó. E não são palavras que são normalmente combinadas. Então, solstício do inferno, o Google vai te dizer, você quis dizer solstício de inverno? Né? Mas não. E aí ele vai colocar, né? Tu vai conseguir encontrar o jogo, tu vai lembrar do nome do jogo e tudo mais, porque ele tem um nome muito mais fazível, né? Olha o camarada pato de novo. Dá oi, camarada pato. Que delícia, filho. É. Ele veio participar da palestra da mamãe dele. Ele veio. O que tu tem a dizer? D&D é uma merda. Ai, que orgulho. Bobagem. Deixa eu ver os comentários. Ai. Pato, não. Olha ele fazendo arte. Ô filho. Na frente das pessoas, que feio. Vamos lá. As Terríveis Brumas de Aritmética. É um pouco o meu tema da palestra de hoje, né? Renata contra a matemática. Me diga, Sonic, onde fica o Y em aritméticos? Exatamente. Essa vibe aí, o meme... Quem não tá enxergando o chat, né? Porque eu não gravo o chat, é o meme do Knuckles e o Sonic no hospital. E o Knuckles tá muito triste. Falando ali com o Sonic. Mas, enfim. O Knuckles não, né? Não é o Knuckles. É o Knuckles. É o Knuckles, sim. Eu tava confundindo com o Tails. A minha Lorde Sonic é muito pobre. É... Agora vocês vão dizer o Knuckles, sim. Eu tava... Não, peraí. Tá tudo certo. Então tá. A ideia do título é essa. Então pensem num título que vai ser marcante, mas ao mesmo tempo vai ser um título interessante pro jogo de vocês. Ah, então quer dizer que eu não posso criar As Terríveis Brumas Sombrias de Aritméticos? Pode. Cria o que tu quiser. O D&D não tem as minas, não sei o que, de Fandelver, Pandelver, Landelver, sei lá o que, sabe? Tipo, tem. E se tu escreve Fandelver com PH, se tu escreve com F, se tem W, se tem L, se tem U, descubra. Depois tu vai saber. Mas ele... O D&D fez, e qualquer coisa D&D faz, vende. Mas eu recomendaria criar... Olha o pato fazendo merda aqui, ó. Olha aqui, ó. Ô, filho. Que absurdo. Tu nunca faz isso. Tô fazendo isso agora só porque eu tô gravando. Te contar. Gato é foda. Ai. Então tá. Um pouquinho mais sobre a ambientação, né? Eu comentei de entender sobre como é que é o jogo, onde é que ele se passa e tudo mais. Mas não existe tempo hábil pra escrever, e nem limite de caracteres, pra escrever um cenário de 200 páginas, né? Então, é importante colocar alguns parágrafos que vão colocar a ambientação de vocês. E se ele não tiver ambientação, se ele for um sistema genérico, coloquem ali que ele é um sistema que pode ser jogado em diversas ambientações diferentes. E tá tudo certo, né? Dito isso, quando vocês têm uma ambientação definida, vocês conseguem fazer escolhas mecânicas que conversam com essa ambientação. Eu coloquei um exemplo ali de que se eu tenho um jogo de pirata, mas eu não tenho mecânica de navio, então eu não tenho um jogo de pirata. Que pirata é esse que fica na terra? Não adianta. Então, se eu me proponho a fazer um jogo de cyberpunk, eu preciso ter algum tipo de mecânica que me deixe fazer engenhoca. O que é o cyberpunk sem engenhoca? Nada. Se eu tenho uma questão política, um jogo político, eu vou precisar ter alguma
algum tipo de mecânica de facção, de partido, como quer que essas pessoas se organizem dentro da questão política delas. Eu vou ter que ter alguma coisa assim. Né? Então, a ambientação ela vai ditar também parte da mecânica do jogo. Vamos ver. Ainda nos nomes, né? Foi comentado aqui, tem uns nomes que são simples, mas que são mais fortes que os diferentes. Tem um jogo que eu conheço só pelo subtítulo. O nome é Malegaste Magna Gótica, porque a Magna Gótica é mais fácil de falar e escrever que Malegaste. É um pouco isso. Isso aí. E aí, entrando um pouquinho de novo aqui na dificuldade, né? Aquilo que eu comentei. Se eu vou fazer um jogo em que as personagens são praticamente invencíveis e a minha mecânica é um D6, mas o sucesso é só no 6, o meu jogo é uma merda. E existem jogos muito bons em que o sucesso é só no 6. Vários Forged in the Dark, o sucesso é no 6. O Rebel R, o sucesso total, né? Existem sucessos parciais nesses dois jogos que eu comentei, mas o sucesso total é no 6. Os jogos da Year Zero, sucesso no 6. E são jogos bons, são jogos que fazem o que eles se propuseram a fazer. Mas eles não dizem, em momento algum, que o seu personagem é invencível. Que ele é o maioral. Não é sobre isso. Não são jogos sobre isso. Então não existe uma mecânica que ela é, sei lá, naturalmente uma bosta. Ela vai ser uma bosta se ela for aplicada num jogo em que ela não cabe. E isso é uma das coisas difíceis da RPG, porque a gente se emociona, eu sei que a gente se emociona. Aí eu amo esse jogo e ele tem uma mecânica muito legal que eu quero usar. Cabe no teu jogo? Ela se encaixa com a tua dificuldade do jogo, com a tua ambientação, com a tua proposta? Às vezes ela não encaixa e a gente vai ter que deixar de lado essa mecânica muito foda, porque ela não encaixa com o que a gente quer fazer. Tá? Então, é um pouco assim, parar, pensar, refletir, né? Sabe tem aquela série da Marie Kondo, a moça japonesa que organiza a casa das pessoas? E ela pega, assim, os negócios e ela diz, isso me traz felicidade? Né? E a gente, às vezes, tem que olhar, assim, dentro desse jogo, essa mecânica me traz felicidade ou ela tá complicando a minha vida? Se ela tá complicando a vida, deixa aí. Usa outra coisa, pensa outra coisa. E entrando aqui no público, então é que nem eu falei. A idade do público de vocês. Vocês vão ter que ter mecânicas, linguagem e design apropriados para o público de vocês. Ah, vou fazer um jogo para criança. E aí é texto corrido no Word. Assim, para Jam, até pode ser, né? Porque a ideia das 48 horas da Jam é que vocês não necessariamente entreguem um negócio diagramado, chef's kiss perfeito, etc. Vocês podem fazer algo mais simples. Mas existem coisas que vocês já podem fazer, e a Cris Viana falou disso um pouco na palestra dela sobre design gráfico, que vão dar uma identidade pro jogo. Então é um jogo para criança, escolhe uma fonte mais arredondada, uma fonte maior, faz mais páginas. A Jam não tem um limite de páginas, ela tem um limite de caracteres. Então faz mais páginas, espalha esse conteúdo, pega uns desenhos do Free Pick de algum lugar, ou ilustra. Quando eu escrevi o Caos, eu não sei desenhar, eu não sou uma artista de coisa. Eu peguei e eu fiz uns desenhos, até passando por cima. Tem um desenho numa página que é tipo, é uma mão assim, segurando um fio com uma bonequinha pendurada. É a mão do Grinch, que eu peguei e eu rabisquei mais ou menos por cima ali e tal, e eu fiz, sabe? Porque eu queria colocar alguma coisa de desenho. Então faz um boneco palito, se é voltado pra criança, sabe? Pensa que o design do teu jogo ele tem que refletir pra quem ele é também. Dissonância ludonarrativa, quando a mecânica do gameplay contradiz a mensagem que o jogo está tentando passar. Isso aí, Mancha. É isso mesmo. A temática, ela precisa conversar com o teu público, né? Tu precisa entender quem o teu público é para que essa temática encaixe com eles. Ah, eu vou fazer um jogo que é para adultos sobre cores, são cores num parque. Dependendo do jeito como tu abordar,
Pode ser, porque o RPG ele é muito versátil, que eu consigo fazer. Mas se for muito simples, tipo, eu vou colocar essa cor ali, isso vai significar alguma coisa e tal, talvez ele seja um jogo que encaixe melhor, que prenda mais o interesse de uma criança do que de um adulto. Porque se ele for mais simples, talvez o adulto não vai se sentir tão estimulado a jogar aquele jogo. Ou, eu quero fazer um jogo pra adolescentes em que eu sou a Peppa Pig. O adolescente vai te mandar tomar no teu cu. E não vai querer jogar o teu jogo. Que ele não quer saber da Peppa Pig. Ele tá com vergonha de olhar pra Peppa Pig. Entendeu? Então tu tem que saber quem é esse público. E não só dentro da questão da faixa etária, mas da questão de quem eles são. Não adianta eu escrever um jogo como o Beijo do Vampiro e querer vender ele pra galera do D&D. E eu digo vender não necessariamente na questão de mercado, mas, tipo, de divulgar pra que esta galera jogue. Eles não são o meu público. O pessoal que ama D&D de paixão, alguns até pode ser que gostem demais de uma coisa, que eles não gostem apenas de D&D, mas se o que eles querem é D&D, grid, combate, dragão, não sei o que lá, eles não vão querer jogar um jogo como o Beijo do Vampiro, e tá tudo bem. Eu não tô braba com o pessoal do D&D, porque, eles vão esnobar o meu jogo. Eu não tô escrevendo um jogo pra eles. Eu tô escrevendo um jogo pra mim, o que me leva à terceira coisa do público. Faça algo que te dá prazer. Escreve um jogo que te dá orgulho de escrever, que te dá gosto de escrever. Não escreve um negócio que tu acha que vai fazer sucesso. Sucesso morreu de velho. Ninguém vai fazer sucesso com RPG, a não ser que seja uma editora já grande, estabelecida. Mas tem o Selbit. O Selbit é grande estabelecido como influencer. Claro que ele vai fazer sucesso. Se ele lançar uma marca de bosta embalada, o pessoal vai comprar. Entendeu? E eu não tô aqui, dizendo que o RPG do Selbit é ruim. Eu não joguei Ordem Paranormal. Eu não posso dizer se ele é bom ou se ele é ruim. Mas o fato é que qualquer coisa que ele quiser vender, ele vai vender. Porque ele é o Selbit. Vocês não são o Selbit. Eu também não. Então, não é pensar que, meu Deus, eu vou fazer um negócio que vai quebrar, vai romper a bolha e todo mundo vai amar meu jogo, vai comprar meu jogo. Baixa essa expectativa um pouco e escreve uma coisa pra ti, não importa, entendeu? Não importa se ninguém vai ler, não, sabe? Porque aqui na Jam as pessoas vão ler, é parte da Jam que elas leiam teu jogo, sabe? Então, segue teu coração. Que vocês vão fazer coisas muito mais interessantes e criativas do que se vocês quiserem fazer uma fórmula pra vender, tá? Essa, eu acho que é uma das dicas mais importantes que eu tenho pra dar hoje, é isso, sabe? Siga o seu coração. E aí, eu quero trazer aqui um slide muito importante, que é não se emocione. A gente é emocionado, a gente gosta muito de RPG e a gente quer fazer, revolucionar o mundo, fazer mil coisas. Não se emocione. Primeiro, conheça seus limites, tá? Em vários aspectos, ok? Primeiro, limite de caracteres. A Jam, ela tem um limite de caracteres. Não passe deste limite de caracteres. Mas eu escrevi um cenário incrível de não sei o quê. Corta ou diminui. Não se emociona. Não fica tipo, vou escrever aqui. Aí tu termina a Jam, tu tem um cenário, tu não tem um sistema. E aí o teu jogo não se encaixa. Tu precisa ter uma mecânica. Tu não pode ter só um cenário. A Jam, ela não é de criação de cenário, ela é de criação de jogo, né? Então, não se emocione criando mais do que cabe dentro do limite da Jam, tá? Saúde. Lembre-se que você é um ser humano. Faça pausas, durma, coma, beba água. Faça outras coisas, não fica na frente do computador escrevendo o jogo 24 horas. Tira momentos pra respirar, pra fazer outras coisas, pra jogar um videogame, jogar um carteado, até jogar um RPG com os amigos de vocês, pra que a cabeça de vocês possa respirar. 48 horas é um processo muito frenético. E quando a gente tá olhando pra uma coisa por muito tempo, a gente cria pontos cegos e a gente para de enxergar onde tem erro, onde tem problema, onde pode melhorar, porque a gente tá com, né, aquela visão de túnel, a gente não enxerga nada além daquilo que a gente tá fazendo. Toma um tempo, vai tomar um sol, vai comer uma bergamota no sol, tomar um chimarrão, entendeu? Vai tirar um momento pra ti. Pra não ficar só jogo, 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 sabe? Pensa em ti e no teu bem-estar também, tá?
terminar. Pode ser que a tua ideia não caiba nas 48 horas da jam. Pode ser que o teu cenário, ele tenha, sim, 200 páginas no teu coração. E pode ser que o teu sistema, ele seja muito mais complexo e ele se desdobre em muito mais formas do que cabe fazer em 48 horas. Termina depois. Faz uma versão jogável que encaixa na jam e continua a trabalhar depois. Eu prometo que nenhuma das pessoas da organização vai aparecer na casa de vocês e confiscar o HD de vocês e tirar o jogo de vocês. Não! Não trabalhe mais nisso! Vocês podem continuar trabalhando no jogo de vocês depois. Mas façam algo que cabe dentro do formato, do tempo, dos limites da Comuna Jam. E por fim, na questão do conhecimento, não inventa a roda. Tá? O que eu quero dizer por não inventar a roda? Lembra que eu falei no começo sobre referências, né? E aprender coisas novas e tal. Nas 48 horas da jam não é a hora de aprender coisas novas. É a hora de fazer o que vocês já sabem. A hora de aprender coisas novas é antes e é depois. Com os feedbacks, com as trocas. Até durante vocês vão aprender coisas com os mentores, tenho certeza, e com as próprias trocas da comunidade. Mas não é o momento de parar e ler um livro de 200 páginas de RPG. Vocês não vão ter o tempo pra isso. Então não adianta, tá? Então façam algo que vocês já têm certa familiaridade, né? Ali, ó, um feijão com arroz bem feito é sempre gostoso. É exatamente isso, tá? Então, se baseiem no que vocês já têm. Não que não possam trazer e fazer experimentações, não é sobre isso. Inclusive, eu acho ótimo que vocês venham e façam experimentações. Mas não se estressem de tentar trazer coisas novas que vocês não sabem nem por onde começar. Se baseiem no que vocês sabem. O segredo para respeitar limites da jam. Corta tudo que não for o básico e transforma em expansão para lançar depois. Depois corta mais um pouco. É isso mesmo. É uma ótima dica, tá? E não foquem também no que não for o básico. Né? Porque a jam ela tem limite de caracteres e ela tem limite de tempo. E são 48 horas, mas pensando que vocês vão ter 8 horas de sono em cada dia dessas 24 horas, né? Que são 2. Vocês vão ter tempo de comer, de tomar banho, de fazer um alongamento, de assistir um episódio bobo de uma série, sei lá. Então elas não são 48 horas, elas são menos horas pra escrever um jogo, né? Então, pensem que tem que caber dentro disso. Se atenham ao básico, né? E aí eu trouxe aqui um cronograma sugerido. E vocês podem ver que ele é um cronograma bem basicão. Assim, ele é só um rascunho de cronograma. Pra quem não sabe como se organizar, algumas ideias do que fazer em cada dia, tá? Então vamos lá. No primeiro dia, só antes de eu começar a ler um comentário aqui que é bem importante. Para quem for trabalhar o grupo, o tempo de discutir, de dividir serviço, de se organizar, exatamente, tudo isso faz parte também da jam, né? E para quem não for trabalhar em grupo, o próprio tempo de se organizar também, de tentar encontrar pessoas que ajudem de alguma forma mesmo que tu vá fazer por conta, né? Que leia o teu jogo, que jogue contigo, enfim, né? Mas vamos um pouquinho para minha sugestão de cronograma. A gente tem aqui o dia 15, que é o dia em que a gente vai lançar o tema da jam, que é um dia de rascunhar. Porque o tema da jam já vai ser lançado às 9 da noite, então não é um dia que vocês vão ter, né, o tempo todo dele. Em breve vocês devem dormir, a não ser que vocês sejam como eu e ficam a madrugada inteira acordados. Mas, a princípio, né, as pessoas vão ouvir o tema da jam, vão jantar, tomar um banho e tal, e vão dormir. O dia 15, ele é o dia de organizar ideias, ele é o dia de pensar, ele é o dia de rascunhar, ele é o dia de fazer tópicos, né? Tipo, isso aqui me veio à mente. Anota tudo que te vem à mente. Depois que o tema da jam veio, tudo que tu pensar, anota. Tu não necessariamente vai usar tudo, mas anota essas ideias. E por que é bom fazer isso nesse primeiro dia? Porque aí tu vai dormir. E quando a gente tá deitado na cama, na nossa paz de espírito, com a cabecinha no travesseiro, mas o cérebro aqui, ó, pensando na jam, a gente vai começar a tirar algumas dessas ideias, polir outras. A gente vai sonhar com a jam, tá? A gente vai sonhar com a jam. E quando acordar, no dia 16,
pra escrever, que é o dia de realmente escrever a jam, vocês vão estar com as ideias mais maturadas, as ideias um pouco mais amadurecidas, coisas que vocês já descartaram, coisas que vocês já determinaram que sim, é isso aqui que eu quero, né? E isso é uma coisa muito importante, tá? Eu lembro que o Thiago Rosa deu essa dica não lembro em qual jam, acho que foi na RPG Jam 2020. E eu me lembro, e ela me guiou muito, que é assim, ó, não fica mudando de ideia no meio do caminho. Tem uma ideia, se atém àquela ideia. Porque se vocês escreverem metade de um jogo durante um dia inteiro, e aí fica, putz, achei uma merda, não quero fazer, e começa do zero, vocês perderam tempo. Então, retrabalha. Não gostou? Retrabalha, mas não joga fora. Não começa do zero, tá? Então, o primeiro dia a ideia é essa, organizar as ideias, rascunhar e tal. No segundo dia, senta e escreve. Te reúne com o teu grupo, te reúne com, né, o pessoal e tal. Quem tá jogando sozinho, fica, né, fica aqui. Entra aqui num canal de voz do Discord da Comuna Jam, fica aí, daqui a pouco alguém tá escrevendo sozinho, também entra. E vocês trocam uma ideia. Mas senta e escreve. E o que vocês vão escrever aqui vai ser o grosso do texto, vai ser um vomitar texto, tá? No teclado. Vocês vão aqui e escreve tudo, tudo, tudo. Não importa se a frase tá feia, não importa se tá confuso, não importa. Escreve. Só escreve. Aí vai. Escreve, 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 faz teus intervalos, come e tal, dá um tempo, escreve um pouco mais. Mas esse é o dia que, idealmente, vocês vão fazer o trabalho grosso do jogo de vocês, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que o pessoal tá falando. Dizer que eu tenho dificuldade com isso, segurar uma ideia. Eu sempre acabo pensando, querendo trabalhar em 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Aí tu tem a opção de extrair coisas dessas várias ideias e juntar numa grande maluquice, né? Tu pode pegar um pouquinho de cada coisa, se tu não consegue determinar qual ideia que tu vai dar prioridade, pega um pouco de cada coisa, faz uma grande salada de fruta e cria um jogo jamais visto antes nesse país, né? Pela primeira vez na história desse país, essa salada de fruta. Um ótimo nome pra um jogo, inclusive, salada de fruta. Mas é aquilo, né? A pessoa vai pesquisar e vai encontrar receita de salada de fruta e não teu jogo. Mas eu gosto desse tipo de título, né? Nada que eu possa fazer sobre isso. Depois de escrever, no dia 17, dá o jogo de vocês pra alguém ler. Alguém que não faz parte do grupo. Alguém que não está desenvolvendo o jogo. Por quê? O Júlio falou um pouco isso quando ele falou de playtest. E ele disse muito bem que a gente não tem tempo de fazer um playtest completo em 48 horas. Não dá, porque o playtest ele tem várias fases. Tu faz uma fase com várias pessoas, tu volta pro desenvolvimento do jogo, tu amadurece e tal. Não existe esse tempo dentro de uma jam. Quando eu participei de jam, eu dei o texto pra minha irmã. Porque ela é uma pessoa que não joga RPG. E ela... Mas ao mesmo tempo ela não é, sei lá, minha avó, entendeu? Se eu desse pra minha avó ia ficar tipo... Que é isso, sabe? Ela não ia entender nada. A minha irmã é uma pessoa que, apesar de não jogar, ela entende o suficiente pra ler e sacar o que tá acontecendo ali. E a partir disso eu perguntei pra ela, pra que tu usaria isso aqui? Pra que serve essa parte aqui que tu leu? Como é que tu faria tal coisa? Pra eu testar o entendimento do meu jogo. Não vai ser um teste completo, que nem eu falei. Porque não adianta entregar pra uma pessoa. Mas tu entregou pra uma pessoa e ela já apontou problemas, isso já te ajuda, tá? Não considere que esse tipo de teste pequeno é uma coisa que, eu entreguei pra alguém ler, a pessoa não achou nenhum problema, logo meu jogo está perfeito. Não. Mas o contrário acontece. Se a pessoa encontra problema, aí sim tu pode fazer alguma coisa pra resolver, tá? Daí, eu sugiro jogar o jogo. Depois que uma pessoa leu e vocês já foram lá e deram uma arrumada nas coisas, joga o jogo. Por quê? Só pra ver se tá rodando do jeito que tu esperava. Pra ver se, quando tu coloca ele em prática, ele é aquilo mesmo que tu tava querendo. Não vai servir, de novo, pra fazer algum tipo de playtest muito profundo, mas vai te dar uma ideia do que tá faltando no jogo.
Ah, o jogo durou muito pouco. Ah, o jogo durou muito tempo. As pessoas estavam perdidas, não sabiam muito bem o que fazer. Ah, eu não soube direito como lidar com essa mecânica. Essa mecânica nunca foi usada. Isso aqui não funcionou. Perfeito, tu já tem várias coisas pra olhar e revisar. Feito isso, é a hora de arrumar as pendências. Então, lembra que eu falei que primeiro, né, no dia 16, a gente vomitou no teclado e só escreveu tudo que veio à cabeça? Agora é a hora de refinar essa escrita. Então, organiza o texto numa ordem que faça sentido. Beijinho de bafo fedorento de gatinho. Que delícia, era tudo que eu queria, um gato de bafo. É, né? É. Eu não posso nem ler meu slide agora, que tem o gatinho aqui me dando muito amor. Mas então. Ô, pato. Eu te amo também, tá? Eu te amo muito, é. Mas então, dar uma refinada no texto, arrumar a ordem das coisas, porque assim, ó. Texto de RPG em que o parágrafo diz: Ah, você usa os seus blorbles pra usar as habilidades. O que são blorbles? Do que se alimentam? Como eu ganho um blorble? Onde eu mantenho meus blorbles? O que eu vou fazer com blorbles? Não sei, porque ninguém falou de blorbles ainda no texto do jogo. E eu tenho que ficar catando na porra do livro onde caralhas eles enfiaram os blorbles. Então, elencar as coisas é difícil. E é uma coisa de se fazer agora, tá? Antes, né, depois de testar, de refinar o texto e tal, elencar essas coisas é muito importante para que o jogo de você seja compreendido por quem tá lendo. Porque senão eu vou começar a ler, tipo, tá, ok, tem blorbles. Ok, e eu continuo lendo, e ninguém fala dos blorbles. Eu não tô nem prestando atenção nas outras coisas que eu tô lendo, que eu tô pensando, e os blorbles? Né? Então, assim, expliquem seus blorbles, né? Antes da menção de como eles serão usados, tá? Pensem nessa parte de elencar as informações do jogo de vocês. Mas é isso, revisa texto, faz o... Se tu quer fazer alguma coisa de diagramação, de colocar imagem e coisa, faz agora. É a parte de refinar. E eu coloquei entregar o jogo aqui, porque tem gente que se passa. E aí falta 30 segundos pro prazo e a pessoa vai lá tentar upar o jogo. Tira e queda, galera, vai dar errado. Ah, vai cair a internet. Ah, vai explodir o computador. O Google vai explodir, o formulário vai sair do ar. Alguma coisa vai acontecer e vocês não vão conseguir entregar nos últimos 30 segundos. Acredite, tá? E é pra upar aonde? Vai ter um formulário que a gente vai disponibilizar pra vocês, onde vocês vão poder upar o jogo, tá? Então, faltando 15 minutos pra entrega, o pessoal ainda tá exportando o PDF. Não dá, galera, não dá. Guarda aquela última horinha, meia horinha no máximo, pra já mandar o jogo, pra caso dê errado. Ai, notei um outro negócio, porque a gente manda o jogo e depois a gente revisa, né? E aí a gente nota que tá errado. Manda uma errata, vai dar tempo de mandar errata, entende? Então, assim, ó, calma, tá? E organização. Porque vocês vão chegar ali no final e vai dar ruim, tá? Ó, o pessoal ali dizendo eu aí, exatamente, é pra vocês aí que eu tô avisando, tá? Pra fazer esse tipo de coisas, ok? Ai, deixa eu dar uma olhadinha aqui que tem alguns comentários. Eu comentei isso com uma pessoa esses dias. Não entrar na armadilha do isso funciona muito bem quando eu tô sentado na mesa pra explicar como funciona. Sim, exatamente. O playtest mais verdadeiro que tu vai ter do teu jogo é quando tu não tá lá. Ou quando tu tá só observando sem falar absolutamente nada. Eu já fiz isso. Eu já sentei com a galera e deixei a galera jogar e eu não respondi absolutamente nenhuma pergunta. E eles jogaram a partir do que eles tinham e eu tava lá pra observar. Ou então, o playtest foi feito sem mim e as pessoas me deram feedback. Ninguém espera que vocês vão conseguir fazer isso no tempo da jam, tá? Mas dito isso, não caiam na falácia de achar que só porque tu tá ali pra suprir o que tá faltando no texto, quer dizer que o texto tá perfeito. Ele não tá perfeito. Né? E provavelmente na jam ele não vai ficar perfeito. E tá tudo bem. Vocês não querem perfeição. Né? Vocês querem fazer um jogo legal.
Levar jogo pra evento e sentar do lado como se você fosse um civil aprendendo também. Sim, sim, isso é legal também. E quando a pessoa responder, tu só faz um ok. Perdoa, eu esqueci de ler uma outra pergunta. Só chega, lê aí o que tu entendeu. E a pessoa faz um ok. E aí vai fazer ajuste sem explicar nada. Não adianta, né? O Júlio falou bastante disso, eu não vou entrar em detalhes. Olhem a palestra de playtest, quem não assistiu, em que ele fala o tipo de pergunta que se faz num playtest e tal, mas de novo, não é esperado que vocês façam todas essas coisas aqui. Só cuidem pra não cair em armadilhas de, meu jogo está perfeito, mas o jogo tá perfeito na tua cabeça, porque tu que escreveu. Tu sabe o que tu quis dizer. Não necessariamente quem tá lendo o jogo vai saber. Então tenha isso em mente. Tente olhar pro jogo de vocês de uma perspectiva mais removida, em que vocês não são vocês. É muito difícil, tá? É muito difícil. Mas é a vantagem de ter outra pessoa. Troca com outra galera. Se tu tá fazendo sozinho, principalmente, troca teu jogo com alguém que também fez sozinho. Tu leu da pessoa, a pessoa leu o teu. E aí vocês se dão feedback. Na RPG Jam 2020, que eu participei, eu e o Mancha, que tá aí no chat, fizemos isso. Ele me mandou o jogo dele, eu mandei o meu jogo. E a gente se deu feedback das coisas, das dúvidas e tal. E foi super bacana, sabe? Então é uma coisa que funciona mesmo quando tu tá escrevendo um jogo sozinho, tá? E, gente, é isto. Tem alguma outra pergunta que ficou pendente? Se tiver, mande aí. Olha aí, né? 1 hora em ponto. Foda demais. A gente descobriu que trabalhou a mesma ideia em direções diferentes, sim. É verdade. Amizade, né? Eu brinco com meus amigos que a gente tem a conexão aqui, ó, do cérebro. É isso. Tente não amar o jogo. Tente não amar o jogo. Pra tu poder ver ele de uma forma um pouco mais objetiva e não, meu Deus, meu jogo é perfeito, né? Amar algo muitas vezes dá lugar à soberba. E no ego tu fica, não é possível que isso não seria entendido. Entendível. Uma armadilha bem grande. Uma armadilha bem difícil. O limite de caracteres são 15 mil caracteres. Isso tá escrito nas regras. Isso aí, ó. O Pedro já respondeu ali no chat. Muito obrigada. Né? O camarada Pato manteve o cronograma em andamento. O camarada Pato, né? Ele tá sempre aí pra fazer o seu melhor. Querido, meu bichinho. Ai, mas então é isso aí, galera. Só esperando mais um minutinho aí, caso alguém tenha uma última pergunta. Mas eu acho que pra isso aqui valeu, acho que era o que eu queria dizer mesmo, né? Espero que tenha ajudado quem se sentia perdido e tal. Eu vou encerrar a gravação agora, mas eu vou ficar aqui no chat ainda um tempinho com quem tiver aqui, beleza? Então é isso aí. Muito obrigada.